E aqui na igreja, nesse momento, é o momento que nós temos que conversar com o Todo-Poderoso. Não é cumprir tabela, é o momento da gente receber os pedidos de orações e apresentar para o Senhor. É muito mais do que isso. É um encontro que a gente está tendo com Ele. Né? Que privilégio, que coisa boa. E a gente está num ambiente climatizado, num ambiente aprazível, né? No centro da cidade, com facilidade de locomoção. Eu me lembro, né, de alguns vídeos que a gente vê, principalmente dos missionários, né? Pessoas lá na região da África, principalmente, que caminham quilômetros para poder se reunir debaixo de umas árvores, alguns galhos, alguns troncos jogados no chão, servindo como banco, né? E ali no meio do chão mesmo, na poeira e tudo, e eles com muita alegria celebrando o nome do Senhor. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa, não é? É por isso que eu sempre me recordo, lá no capítulo 33, que parece o versículo 15 de Êxodo, né? Quando Moisés estava lá no deserto, que o Senhor disse para eles irem, que o Senhor enviaria um anjo diante deles, né? Que promessa maravilhosa. O Senhor nos encomendar para alguma missão, para alguma caminhada, dizer, olha, vocês vão, que o anjo vai estar adiante de vocês. Mas Moisés não ficou satisfeito com essa situação. Moisés disse, não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Ou seja, Moisés preferia estar em qualquer outro lugar, né, com Deus. Ele poderia estar em qualquer lugar com Deus, mas fora da presença do Senhor ele não poderia, não queria estar. Né? Ainda que esse lugar fosse um deserto, ainda que esse lugar fosse um local inóspito, mas ele queria estar na presença do Senhor. Eu penso que Adão e sua esposa Eva, né, eu faço uma conjectura, que o problema deles perderem o paraíso não foi um espaço físico, um espaço geográfico em si, claro, estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas foi a questão de sair da presença de Deus. Né? Deus não iria mais aparecer para eles na criação do dia como acontecia. Não é? Esse privilégio eles haveriam de perder. Então, o que foi ruim não foi sair de um lugar, né, aprazível, de um lugar, né, refrigerado, coisa do tipo, mas o que deve ter pesado, com certeza, para Adão e sua esposa Eva, foi simplesmente o Deus Todo-Poderoso não se fazer presente na vida deles como se fazia. E nós, quando a gente vai orar, a gente tem que ter essa certeza. Na hora que a gente fecha os olhos ou abre os olhos, quando nós nos propusemos a orar, é estar frente a frente com o Todo-Poderoso. Ele nos diz na sua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está no meio. Aí o verbo é presente no indicativo. Não está dizendo eu estarei, eu poderia estar, eu estive. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. A gente poderia passar a noite todinha de joelhos dobrados, se nós tivéssemos esse entendimento. Assim como o Daniel teve, que passou 21 dias prostrado, não levantou dali. Não somente porque entendia que estava falando com o Todo-Poderoso, né? E quem está falando com o Todo-Poderoso não pode ter pressa de sair daquele lugar. E principalmente sabendo que mais cedo ou mais tarde Deus responderia a oração dele, porque Deus não deixa de ouvir as nossas orações. Nós temos que entender isso. Ele tem as respostas para nos dar, sim, não e espere. Mas que ele vai responder, ele vai responder. Então Daniel não levantou dali porque ele sabia, Deus vai me responder. E Satanás entrou na frente, né, para brigar com o anjo que vinha trazendo a bênção, porque Satanás não queria impedir com que a bênção chegasse, porque o diabo nunca impediu, nem vai impedir com que a bênção chegue na vida de qualquer pessoa quando essa bênção foi enviada por Deus anteriormente. Então ele não queria impedir com que o anjo chegasse até Daniel. Ele queria atrasar a chegada da bênção, porque ele sabia que ele poderia matar Daniel de fome, porque ele dizia, olha, o diabo entendia isso, eu quero compreender que ele entendia isso. Eu vou segurar aqui, como esse camarada acredita tanto nesse Deus, ele vai orar até a bênção dele chegar, eu vou segurar hoje por muito tempo, ele vai morrer de fome, mas não vai levantar do lugar. O diabo tinha fé em Deus e tinha fé em Daniel, né? O diabo era crente em Daniel. Esse camarada é um homem de oração, e quando ele começa a orar, ele só sai do joelho, só sai do pó, quando a bênção vem na vida dele. Então, uma matéria de fome, segurar hoje aqui durante um bom tempo, e a fome vai apertar ele lá.
Desistiu, eu sei que ele não vai desistir, vai morrer de fome. Mas Daniel não desistiu, né? Depois de 21 dias, a bênção veio para Daniel. Eu compartilhei outro dia aqui com a igreja, não sei que dia foi, mas eu disse para os irmãos que eu estive orando por uma bênção por 26 anos, irmãos. Sabe o que é você ficar orando por uma bênção 26 anos e depois de 26 anos você contemplar essa bênção do Senhor? Eu louvo o nome do Senhor. E talvez eu não estivesse orando, né, com aquela convicção, né, de que fosse acontecer. Talvez eu estivesse orando para cumprir tabela, sei lá, porque está todo meio da necessidade, né? Vamos dizer que é isso aí. Mas o importante é que eu estava orando. O importante é que eu estava orando, estava conversando com o Senhor, né? Porque o livro de Romanos diz, no capítulo 8, versículo 26, que a gente não sabe o que pedir para Deus, né? É por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir para o Senhor. E o Espírito Santo precisa fazer essa intercessão na nossa oração. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Juízes. Eu vou ser bem sucinto na minha fala, né, esses 15 minutos que nos restam. Talvez eu nem use todos esses 15 minutos, mas eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Juízes, por favor. Juízes, deixe-me ver aqui qual é o capítulo. Livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. É um texto clássico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, tá bom? Amém? Vou esperar todos abrirem. Juízes capítulo 6, todos encontraram? Quem não encontrou, está fácil de achar. É entre Gênesis e Apocalipse, tá? Só uma dica para os irmãos aí, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Era lá que eu achei o capítulo, mas estou com dificuldade de achar o texto. Eu quero ler o texto todinho, tá bom? Deixe-me ver. Jesus. Aqui. Amém? Juízes capítulo 7, viu? Eu falei capítulo 7, vocês ouviram o 6, foi? Vocês não estão prestando atenção. Capítulo 7. Tá bom? 7 é o número da perfeição, 7 é o número de Deus. Diz assim o texto, preste atenção. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte do vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Bom, é estranho, né, a princípio, essa leitura, só fazendo a guisa de introdução, nós vamos entender que o período dos juízes começa exatamente com a morte de Josué, quando eles entram na terra prometida, que conquistam, né, as principais cidades, e lá em Canaã, nós vamos dizer que lá nós tínhamos os gigazeus, jebuseus, os heveus, zeteus, nós tínhamos os midianitas e outros povos mais,
E eles, o Senhor Deus disse que era para eles tirarem todos os povos de lá, e eles não tiraram. E o que acontece, o livro de Juízes, talvez ele conte um dos piores momentos da história de Israel, que foi o momento em que Israel, adentrando já lá nas suas concessões, lá dentro da Canaã prometida, eles começaram a adotar as práticas religiosas dos cananeus, adorando os outros deuses, né, fazendo um evangelho místico, vamos usar essa expressão. Adoravam a Deus, mas também faziam as práticas que os cananitas faziam. Então isso irritou muito ao Senhor, mas o Senhor levantou juízes, né? Outra hora nós vamos ouvir aqui, ver a história de homens bons que estavam à frente, daqui a pouco homens medianos, daqui a pouco homens totalmente fracassados, né, na missão que Deus confiou a eles. Mas aqui nós temos um episódio que eu queria que desse episódio nós tirássemos lição, só para que nós estivéssemos contextualizados. Por isso que eu estou fazendo essa introdução, que nós estamos vendo aqui o livro de Juízes, mas a gente precisa saber em que história, né, em que situação cronológica nós nos encontramos nessa hora, quando isso aqui aconteceu. Isso aqui era uma situação, repito, em que o declínio moral e espiritual de Israel estava em alta. O declínio moral e espiritual de Israel estava em alta. Mas ainda assim, o Deus, que é um Deus de misericórdia, né, vendo os inimigos saqueando Israel, porque eles plantavam, né, e os midianitas iam lá e tomavam de conta daquilo que eles colhiam. Né, eles plantavam e colhiam, mas os inimigos não tomaram, e o inimigo ia lá e tomava a colheita deles. Né. Você tem um trabalho todinho, né, de repente passar 3, 4 meses plantando, nada tipo, com 5, 6 meses você está colhendo, e chega o inimigo e vai e leva tudo que você tem. É exatamente isso que estava acontecendo. Aí Deus levanta Jerubaal, né, que é o Gideão. Aí, que antes disso aqui, a gente vê aquela prova que Gideão faz com Deus, né, coisa que a gente não faz mais. Né? De repente alguém diz: olha, o Senhor está me dizendo que vocês, assim, assado, a gente acredita aquilo como palavra de Deus, né? E já viu aqui, se for coisa boa, que na maioria das vezes é coisa boa, né? As profetadas, na maioria das vezes, são coisas boas, né? E a gente vai e se ilude com aquilo, e outra hora, na maioria das vezes também, as profetadas são coisas ruins, e a gente também se ilude com aquilo e deprime com aquela situação. E aí chega um ponto que você vê que aquela situação que você estava com medo de acontecer não acontece, e aquela situação que você criou expectativa de acontecer, não aconteceu, porque não era nada de Deus, até porque você, mesmo ouvindo alguém que é em nome de Deus, você não fez prova de Deus. E nós precisamos fazer prova de Deus. Gideão fez prova de Deus para saber se realmente, já que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás se transfigura em anjo de luz. A palavra de Deus, o próprio Jesus falou que na cadeira de Moisés tem muitos escribas e fariseus. A gente não pode ficar ouvindo qualquer coisa de qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Se não tiver fundamentação bíblica, se não tiver base bíblica, nós precisamos fazer prova de Deus. Porque se tiver base bíblica, fundamentação bíblica, nem precisa. Pode fechar os olhos e viver, pode fechar os olhos e esperar que vai acontecer. Agora, se não tiver base bíblica, né, porque eu quero acreditar, né, com algumas ressalvas, que até hoje Deus continua falando por meio da boca de homens, por meio da boca de pessoas, eu quero acreditar nisso, mas a gente sabe, né, diante desses textos que acabei de citar com os irmãos, que nós podemos ser enganados. Então o próprio Deus aparece para Gideão, veja só, o próprio Deus, né, por meio do seu anjo, aparece para Gideão e Gideão faz prova dele. Diz: olha, se é o Senhor Deus que está me chamando, eu vou colocar um novelo de lã lá fora, e amanhã, quando eu for lá, toda a relva, o novelo de lã vai estar molhado e toda a relva vai estar enxuta. E assim aconteceu. Quando ele amanheceu o dia que ele chegou lá, toda a relva estava enxuta e só o novelo de lã estava molhado, né? A ponto dele espremer e encher uma taça com aquela água daquele novelo de lã que ele espremeu. Ele disse: não, eu quero saber, quero uma segunda prova do Senhor, porque se eu for lá agora, toda a relva vai estar molhada, o novelo não vai estar. Ele foi lá estava a confirmação. Então nós precisamos fazer prova de Deus. E a maior prova que hoje nós podemos falar, né, já que a relação nossa com Deus
não é a mesma que era estabelecida aqui, porque hoje nós temos a palavra, Gideão não tinha palavra, os apóstolos não tinham palavra, né? E Deus usou todos esses homens para escrever e deixar aqui para nós. Então a maior forma de nós avaliarmos, né, se é Deus que está falando ou não, é se tem base bíblica. É a gente conferir na universidade, pera lá, vê se tem base bíblica. A gente vai conferir. O Gideão faz essa prova do Senhor e Deus mostrou para ele que ele estava falando. Aí agora, tudo bem, vamos para a batalha. E Gideão arregimentou 32 mil homens, né? Quase uma pedreira. A pedreira hoje, no último censo que eu observei, estava em torno de 39 mil habitantes. Então, quase uma pedreira inteira. Né? Já pensou um exército desse tamanho? Detalhe, que era para lutar contra 120 mil homens aproximadamente. 120 mil homens para 32 mil, veja a proporção, não é? E aí nós vamos ter o quê? Quem é bom de geografia? 30 homens para cada, 30 inimigos para cada homem de Gideão, não sei, mais ou menos por aí a proporção. E aí quando o Gideão apresenta, regimenta esse povo e apresenta para o Senhor esses homens que iriam para o combate, o que é que Deus disse para ele? É muita gente que tem aí do teu lado. E por que Deus disse isso para Gideão? Deus sempre quis trabalhar um dos principais inimigos nossos. Mais do que 120 mil homens, mais do que 30 mil homens contra um, mais do que 120 mil homens contra 32 mil. Deus sempre quis trabalhar e até hoje procura trabalhar um dos seus maiores inimigos, que conhece todas as suas fortalezas, mas que também conhece as suas fraquezas, que conhece todas as suas desculpas, todas as suas estratégias, ele conhece. E esse arqui-inimigo das nossas vidas é o nosso próprio eu. Então, Senhor, muito mais do que querer colocar Gideão à prova, né? Gideão colocou Deus à prova. Aqui nós podemos dizer, pois está bom, Gideão, agora eu vou te colocar à prova, né? Mas eu não quero entender isso, porque a fala do Senhor para Gideão dá para nós entendermos qual é o objetivo de Deus, que é exatamente combater esse grande inimigo nosso, que é o nosso próprio eu. Deus estava querendo, porque ele disse, olha, porque senão vocês vão dizer, a minha mão me livrou. Muita gente, está aqui, ó, no versículo 2 ele diz, lá no final, daqui a pouco vocês vão dizer, vencemos a guerra. Lembra de Davi? Davi, lá no final do capítulo, esqueci agora o capítulo, no final do livro de 2 Samuel, quando Davi, depois de tantas conquistas, Davi manda fazer um censo, levantar a quantidade de homens que ele tinha no seu exército. Para quê? Está contando, né? E lá vai Davi, né? Manda levantar um censo, e um oficial dele até ficou meio que não querendo contar, mas levanta, e dá aí para se ver o relatório do oficial. Nós temos não sei quantos mil cavalos, não sei quantos homens e tal. Essa não é uma glória para Deus. O que foi que aconteceu? Deus tratou severamente com esse orgulho de Davi e matou muitos homens do seu exército, né? Até que Deus se lembrou e mandou o anjo parar. Então, nesse momento, Deus estava querendo trabalhar o eu desse povo que iria para o combate em nome de Deus. Deus queria trabalhar o eu. Lá em Provérbios, capítulo 6, no versículo 16, né? Entre as 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina, mas entre as 6 coisas que o Senhor aborrece olhos altivos. Muito cuidado nas nossas orações. Hoje é culto de oração, nós precisamos tomar muito cuidado nas nossas orações com a nossa altivez de espírito, com a nossa vaidade espiritual, ou até mesmo com a nossa vaidade das necessidades, porque às vezes nós temos uma necessidade e a gente fica com altivez de espírito. Olha, Deus, como eu sou necessitado, olha como eu sou carente, como eu sou o mais miserável dos homens, como eu sou a mais miserável das mulheres. E isso é orgulho, isso é vaidade, porque nós sabemos que existem pessoas que estão passando por problemas, né, piores do que o nosso, né? Mas aqui, Deus diz assim, eu quero que vocês entendam que eu sou Deus na vida de vocês. Eu quero que você perceba que a força não está no exército, a força não está na sua capacidade física, na sua capacidade intelectual. A força de vocês está em mim. Não porque Deus está querendo, sabe, que a gente fique agora
nessa coisa de dizer que o nosso Deus é vaidoso, Deus não precisa ser vaidoso, mas para que nós busquemos Ele. O objetivo de Deus é atrair cada vez mais nós para a presença dEle, não para fazer nós sofrer, não para nos fazer de escravo, mas para nos fazer pessoas fortes e vencedoras. E Ele chama a nossa atenção para Ele, para que nós corramos para Ele, porque é tanta coisa que está chamando a atenção dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração. Então, em meio a esse turbilhão, né, de sedução, Deus está dizendo: olha para mim. Derrota o homem que está em você, derrota essa velha mulher que está em você, olha para mim. Quando Deus começa a trabalhar o eu do exército de Gideão, ele diz, em outras palavras, ele diz exatamente isso. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Retire-se apressadamente. Quem for medroso e tímido, Deus não conta na sua batalha com pessoas que não têm atitude. Infelizmente. Infelizmente, Deus, né, Ele não impede de entrar e de estar na igreja. O que Deus vai fazer com uma pessoa covarde, uma pessoa tímida, que Ele está comissionando? Porque a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, você entende que você foi chamado para o campo de batalha, principalmente no mundo espiritual. Quem for medroso e tímido, Gideão manda ir embora. Aí Gideão faz um discurso, apregoa, não é? Diz: olha, não quero demorar não, é agora, bora, vai, vaza, porque aqui não tem mais lugar para vocês. E Gideão, imagina Gideão dizendo: olha, vocês vão para a guerra, mas guerra é assim. Você está no meio do combate, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E se vocês estiverem com vontade, desculpa a expressão, de fazer o número 1 ou o número 2, vocês vão ter que fazer na armadura, porque não dá para parar. Se você vê um colega, de repente, com as vísceras nas mãos, no meio do combate, não é? Você não vai poder parar para ajudar o colega para socorrer, porque você está no meio do combate. Talvez ele morra lá segurando as vísceras dele. Eu me lembro, um tempo atrás, né, na minha terra natal, na capital, de uma viatura, a baratinha, a fusquinha na época, não era garante. Eu era bem menino, e eu me lembro que uma viatura com 2 homens foram prender um cidadão na Ceasa. O cidadão estava num local lá, era um bar, uma civilia, uma bandeira alcoólica lá. E a viatura chegou lá, com 38, né, aquele famoso canela seca, né? O canto do bicho foi tocado no coturno do polícia. E eles chegaram lá, o polícia com a arma no ponto e o outro com um cacetete. E quando eles chegaram para prender esse cidadão contou a história, né? Naquela época a polícia não tinha, né, os equipamentos que tem hoje, né? Colete e tal. E acredito que eles me preparam. E quando eles descem para prender aquele cidadão, eles sacam uma faca enorme, e passa na barriga do polícia. Na mesma hora, as vísceras daquele militar caem e segura, e o outro foi que teve vocês, teve que levar ele para o hospital, porque não levou o cidadão, porque teve que correr com o colega para o hospital, porque estava segurando as vísceras nas mãos. Eu imagino que Gideão estava fazendo um discurso assim: olha, de repente você está aqui e você tropeça num corpo, né? No meio do combate, e você olha direito e você vê que não é um. E você não pode parar para querer chorar. Não, é combate. Combate é combate. Guerra é guerra. Fala isso, Gideão. Quem for medroso ou tímido, volta para casa. E a Bíblia Sagrada diz aqui a quantidade de homens que voltaram, né? Por isso, só Deus conta com todo mundo, mas Deus não conta com covardes. Compreende? Deus não conta contigo. Deus quer mulher de atitude, Deus quer homem de atitude, posicionamento. Independente de como esteja a situação, qual seja o combate, qual seja a porrada que vem lá na frente, Deus quer mulher e homem de atitude, não quer homem e mulher tímido. E disse mais, aqui olha só quantos voltaram. Então, voltaram no povo 22 mil. 22 mil voltaram, no mesmo discurso. De 32 mil, se 22 mil voltaram, ficou quanto? 10 mil. 10 mil para 120 mil, está muito? Está não, está muito pouco.
E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lambe as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que baixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a água, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Ou seja, 9.700 homens meteram a cara para beber a água, como um cachorro. E você está num combate, você está indo para uma guerra, está num vale esperando o inimigo aparecer. Como é que você vai cruzar os braços? Como é que você vai virar as costas do inimigo? Irmãos, nós temos uma batalha 24 horas durante a vida que você viver nessa baixa terra. Você tem batalha 24 horas. Por que você não leva uma vida de oração? Por que você só ora de vez em quando? Ou por que você só ora quando vai dormir às vezes e quando levanta às vezes? Por que você não leva uma vida de oração? Se você tem um inimigo, é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu trato somente com pessoas precavidas. Os que estão desprevenidos, eu não trato com essas pessoas. Eu não chamo essas pessoas para a guerra. E talvez você não vai para o inferno, com certeza você não vai para o inferno, mas talvez você não seja convidado por Deus, através do seu Espírito Santo, para se somar a Ele na obra que Ele está fazendo aqui na terra, seja onde for, seja na faculdade, no ambiente de trabalho, na vizinhança, onde for. Deus não vai chamar uma pessoa que não está preparada, uma pessoa que não é precavida. Então Deus lida com pessoas, e a melhor precaução que nós podemos ter nesse campo de batalha do mundo espiritual, que todo cristão enfrenta, a melhor preparação é joelho dobrado. É joelho dobrado na terra, se você não fala com ele. Então que nós vivamos uma vida assim, prevenidos, sabendo, independente da quantidade de inimigo que nós enfrentamos, do tamanho, do poder do inimigo, dos desafios que nós enfrentamos, que nós saibamos, como diz o Salmo, nós estamos servindo ao Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Fique de pé, vamos orar.